EBD, lição 8, 26 de novembro de 2024. A revista está a poucas lições de fechar o semestre e há poucas lições de fechar também o ano, porque é o último semestre do ano. Então nós já estamos na lição 8. E a lição 8 ela tem como título a promessa de paz. A promessa de paz é mais uma das promessas de Deus em Jesus Cristo para a humanidade. O hino é o 358 da harpa cristã, que diz assim: os fiéis oravam unidos num cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Qual um vento veemente, o poder a casa encheu. Língua vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Noutras línguas sim falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. EBD lição 8, a lição é a promessa de paz. A promessa de Deus para a nossa existência, para a humanidade, é de paz, foi de paz. O textual está em João 14, 27, meus irmãos, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa expressão mostra que Deus ele trazia uma coisa nova para a vida. Quando ele disse não a dou como o mundo a dá, simboliza e explica que ele vem para o mundo. Ou seja, ele não já estava, ele viria dar a sua paz e não ia dar como o mundo dá a paz. Então, a promessa de paz é uma promessa singular quando ela se refere à paz de Deus em Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. A leitura está em número 6, que tem a bênção de Deus sobre a promessa. Essa promessa de número 6 é uma promessa de bênção que inclui a paz para Israel.
a nação da promessa, por onde ele viria aos homens. E diz assim o número 6:24: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mais uma vez, que a paz de Deus aqui, ela entra em unidade com Deus, ela entra em singularidade e te dê, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então essa bênção era uma bênção ministrada pelo profeta Moisés, que Deus entregava ao povo para viver dessa bênção para a nação Israel. E aí vem Filipenses 4, que é a paz para a igreja. O que vem em Filipenses 4 como paz para a igreja? E aí o apóstolo já escreve à igreja dizendo assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a paz para a igreja, ela já vem de outra forma. Ela já vem no coração novo do homem. Ela já vem tendo a comunhão com o homem. Então o apóstolo ele fala bem profundo. O apóstolo Paulo: não estejais inquietos. Então ele já vem caracterizando o comportamento do homem diante da paz de Deus. Para ter a paz de Deus, não estejais inquietos, mas tenhai-vos a paz, né? Então há dois mundos de paz aqui que nós podemos discernir: a paz a Israel, que era a boca de Deus se abrindo e abençoando o povo. Pela bênção, o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti. Essa bênção de Israel era uma bênção para a posteridade, para a multiplicação dos homens que estava acontecendo naquele momento sobre a nação de Israel. E para as vossas, o perfil de existência do homem. A paz da igreja é a paz para o interior do homem. É a paz da oração, é a paz da súplica, é aquela que vai mais fundo. Por que assim? Porque Cristo veio pelo apóstolo. Então, no ministério do apóstolo já existia o Filho de Deus. Ele já tinha vindo conversar com o homem cara a cara, espírito a espírito, e sepultou aqui, se fez homem, morreu como homem e ressuscitou. Então, as duas paz são diferenciadas. E dentro do mundo que o homem caiu, que o homem está. Então, nós temos aí a paz da igreja e a paz de Israel. E aí vem o apóstolo Pedro também confirmando a paz da igreja, que era o discípulo do Senhor, que diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, meus irmãos, refreia a sua língua do mal. Achar uma dica para a paz da igreja: e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faz o bem, busque a paz e siga. Então a paz é para ser seguida, a paz é para ser uma escolha, a paz é para ser um conhecimento e uma bênção de Deus, e uma particularidade do indivíduo. Quando Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações em glória por Cristo Jesus. Tudo isso identifica a verdadeira paz de Deus, a verdadeira paz em Cristo Jesus. Então nós outrora não tínhamos essa paz, os homens outrora não tinham essa paz. Essa paz chegou e ela veio estabelecida dentro de uma bênção. E nós sabemos que por onde e por quem ele veio. Então essa é a parte bíblica da lição. E aí a introdução coloca Cristo como o príncipe da paz. O Senhor Jesus é edificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. Então a promessa do profeta, a introdução já entra frisando o príncipe da paz, né? Então quando o príncipe da paz que abençoou vem, ele troca o sacerdócio da paz. A paz passa a ser uma paz interior, individual.
uma oração, uma súplica, um contato, um diálogo com Deus. Essa paz é a paz da igreja, é a paz do tempo da graça, é a paz do cavalo branco do Apocalipse, é a paz que está derramada sobre a terra. E ela excede o entendimento, porque no tempo da bênção havia derramamento de sangue. Israel foi salvo porque era a nação da bênção. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E no tempo da igreja, essa paz é uma paz interior. É uma paz tirada de dentro da bênção para o contato, para a oração. Então, essa paz é uma paz de comunhão. Então, ele vinha como príncipe da paz justamente fundar essa comunhão. A paz viria e teria a sua participação entre os homens. A lição ela vai se dividir em 3 partes. A primeira diz a paz no plano de Deus, o primeiro ponto. O segundo ponto, ele vem dizendo a paz ilusória do mundo. E o terceiro ponto, a paz que Jesus prometeu. Então, falar de paz é falar do mundo de Deus. Eu não posso assumir que Deus é a paz, é a vida, que Deus está em qualquer lugar, que Deus é aquilo que eu quero, é aquilo que eu decido, é aquilo que eu creio. Eu tenho que entender que a Deus e a paz de Deus vem do conhecimento dele. A paz é um conhecimento, a paz de Deus é um conhecimento e um diálogo com ele. É uma experiência espiritual com Deus. Não é um querer, não é um achar e não é um ato de fé, meus irmãos. A paz não é um ato de fé. Eu creio, por isso que eu tenho paz. A paz é aquilo que eu creio. A paz é aquilo que eu sou. A paz é aquilo que eu adquiro. A paz de Deus não está baseada nessa decisão. Tudo isso é decisão própria do indivíduo. A paz de Deus, ela vem definida em Deus. Ela vem definida no aspecto espiritual com que Deus veio ao homem, com que Deus se pronunciou com o homem, com que Deus dominou o homem e dirigiu o homem e decidiu salvar o homem, como o príncipe da paz. Ele veio e depois que ele veio como príncipe da paz, que ele cumpre a morte e a ressurreição, ele muda o mundo todo. E aquilo que era bênção para um povo, que era a paz excede o entendimento. Ou seja, a paz dele alcança os entendimentos. Por isso que os gregos e a igreja nasce no estrangeiro. E ela toma proporção, porque a paz que ele veio, trouxe e cumpriu, excedeu o entendimento, encheu o entendimento dos homens, né? E por essa razão, nesse sentido, nesse aspecto, é que a paz excede, ou seja, ele abriu a paz para todo que crê nele. E aí já não é uma bênção. Uma bênção é o que estava determinado. E a paz que excede o entendimento é aquela que encontra o homem e tem o diálogo pessoal com o homem, como o apóstolo Paulo ensinou. Não estejais inquietos, ou seja, se modere para que você encontre a paz de Deus, para que você conheça a paz de Deus, para que você faça aliança com ele, com ela, porque ela é um conhecimento, ela é uma base, ela é um equilíbrio muito grande. Mas vamos entrar na lição e no ponto 1. O ponto 1 diz, qual é a paz do plano de Deus, né? E aí ele define a paz aqui no significado de paz. O significado de paz diz que é tranquilidade, repouso, silêncio. E no Antigo Testamento encontramos a palavra paz como shalom. Shalom. Essa palavra é hebraica para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade e paz, número 16 e 26. Por que que para números a paz é segurança, bem-estar, saúde e prosperidade? Porque era o que eles precisavam como bênção. Eles não estavam recebendo ali a paz que excedia o entendimento, eles estavam recebendo a bênção. E aquela bênção tinha o quê? Segurança, proteção contra os seus inimigos sobre a terra, porque a terra estava povoada,
A segunda, ela tinha bem-estar. O bem-estar era como cultuar, era como viver ali no meio do seu povo. A saúde era a saúde espiritual e o culto com que Deus ia resplandecer o seu rosto sobre o povo. A prosperidade era a bênção sobre a terra e, enfim, a paz. Eles teriam que pedir a Deus ali, embaixo dessa bênção, muita sabedoria e equilíbrio para agir. Por que Salomão disse, Senhor, eu quero sabedoria? Porque ele pediu o dom de viver, o dom de estar, o dom de fazer, o dom de descobrir, de entender. Então ele pediu essa mente para Deus. E Deus deu a ele, e ele fez coisas intensas e grandiosas. E quando isso acontece, ele recebe a prosperidade e a paz. Ele recebe a bênção. Então, debaixo da bênção, ele desviado, ele debaixo da bênção da sabedoria, da paz de Deus, ele crescia aí, crescia o seu reino e crescia em tudo que fazia. Então, isso era Salomão, que estava sob a nação imensurável de Israel, cujo seu pai lhe havia entregue. E isso era a bênção de números, e isso era o significado de paz. Essa paz, ela tinha um autor, e ela tem uma pessoa nela, que é Deus. E aí ele, no povo, nessa paz da prosperidade da terra, o homem só tinha a terra para agir, e ele precisava de ter entendimento. Então ele pediu a Deus o entendimento, que ele tinha vida e tinha terra, e tinha um povo e tinha nação, mas ele não tinha o entendimento, e ele sabia que havia melhores. E nós só sabemos quando precisamos de uma coisa, quando nós vemos que há melhores. Então Salomão, para pedir sabedoria, ele via uma nação muito grande, como ele sabia que precisava de ser melhor, como filho de Deus. Então ele pede a sabedoria para conduzir, para resolver, para criar, gerar, ter, crescer ali como povo de Deus. E as mãos não estavam manchadas de sangue como a de seu pai. Então, Davi, ele abriu bastante. Moisés trouxe o mandamento, o rei Davi, ele ganhou bastante território. Ele escalou bastante guerras, derramamentos de sangue, para colocar o povo de Deus no espaço de descanso e de paz e de segurança. Quando Salomão entra para pedir a sabedoria de agir em cima do que ficou e do que recebeu, então ele já vinha pedindo a Deus a capacidade, né, de agir na bênção que Deus já tinha entregue. Esse tempo não havia paz que incendia o entendimento, mas ele pediu o entendimento da sabedoria para que pudesse fortalecer a existência do povo e a estabilidade da nação como rei sobre o povo, como diretor sobre o povo. A paz na bênção sacerdotal. Que paz é essa? É a paz de Números 26, que trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a atenção e a contenda não teria vez entre os filhos de Israel. A paz em Números 6 revela um estado de plena satisfação em Deus, o qual o povo judeu poderia desfrutar na sua peregrinação ao deserto, entrar na terra prometida. Quanto à nação, o povo era ligado ao líder e os filhos aos pais. Então eles tinham totalmente o declínio para o sacerdócio, porque eles já eram sangue, e aquele povo caminhava como uma família. Então ele tinha que atentar para o tutor, para o autor, para o diretor, para o rei. Então a paz e a bênção que estava sobre o sacerdócio girava e acontecia em cima do povo, para o povo. Então era o sacerdote intercedia e o povo recebia a bênção
da prosperidade, da saúde e da paz. Então, isso dependia do povo. É tanto que quando nós lemos a Bíblia em 2 Samuel, nós vemos Ana orando a Deus por uma necessidade, por um desejo de ser mãe, e ela recebe somente quando o sacerdote libera. Então, o povo ele já tinha marcas dessas experiências. A experiência para Israel não é aquela experiência que, por exemplo, eu vivo particularmente. Eu posso chegar para alguém e falar uma experiência minha e essa pessoa não dá fazer pouco caso, não tocar. Não toca porque a experiência é minha. E para eles a experiência era sobre os cabeças, sobre as autoridades espirituais. Então Ana, ela orava, chorava e ia ao templo. Mas enquanto o sacerdote, ou direito, ou desconcertado, ou certo, enquanto o sacerdote não a compreendeu e a recebeu, ela não pôde receber. Podia ser que ela estivesse dependente dele, e a fé dela também estivesse dependente dele, mas ela só recebeu quando o sacerdote liberou. Então aquela bênção era limitada ao sacerdócio, né? Aquela paz, aquele domínio era sacerdócio. Então eles eram totalmente tementes à liderança e se aliavam. Por isso que quando a liderança errava e quando a liderança corrompia, eles corrompiam também. E eles faziam tudo que a liderança inclinava, porque do falso profeta à profanação do santuário. Então, porque a liderança sobre eles era uma coisa fundamental. E Cristo veio justamente tirar essa liderança e agregá-los a si. Aí essa paz que ele trouxe excedia o entendimento do individual, do indivíduo, para que ninguém fosse escravo, né? Porque devido a essa bênção sacerdotal e sobre ao sacerdócio de perdão e reconciliação ali no holocausto, eles eram dependentes, né? Então isso levou a nação para um estado crítico de corrupção e de máscaras. Então Cristo vem tirar essa situação, porque a palavra é de Deus, era de Deus até eles. E Cristo veio transformar esse altar, esse sacerdócio, e trazer para ele. Então, por isso foi necessário ele ser o cordeiro, ele ser realmente, porque ele precisava tirar essa direção, essa dependência de sacerdócio como estava Israel, porque a corrupção e a qualidade do homem e do mandamento estava corrompido e não ia ter como mudar a situação se não fosse pela verdade do seu príncipe da paz, vindo reconciliar. Quando Cristo vem trazer o principado da paz, meus irmãos, ele vem reunir o mundo inteiro, porque até Cristo, até Israel, não existia, os principados não tinham paz, eles eram ferozes, eles eram derramadores de sangue, eles matavam uns os outros e sepultavam as nações com todas as suas famílias e posses, e de maneira que passaram muitos povos sobre a terra. Então o príncipe da paz, com que o profeta Isaías profetizava, ele vinha destruir tudo isso, ele vinha unificar o entendimento. Por isso que hoje nós temos a paz entre parentes, mas a paz individual. A paz hoje é individual. Essa paz que era individual era uma paz nacional, nacionalizada sobre o povo. E a paz que nós temos hoje, ela é interior, ela é individual, por conta que o sacerdócio foi trocado em Cristo Jesus. Então, ao invés de nós termos a paz sacerdotal, por exemplo, se eu precisar de uma paz, eu tinha que ir atrás do sacerdote e pedir a bênção e pedir a paz, né? E hoje, não, ela excede o entendimento, então ela me alcança. Onde eu estiver, se eu clamar, ele vai estar, porque o príncipe da paz rompeu todas as cadeias malignas, todos os principados, venceu a morte, venceu as trevas, venceu as lepras, venceu a ressurreição, venceu tudo que ele fez sobre a terra como homem,
seria impossível qualquer outro homem alcançar se ele não fosse Deus como ele é. Então ele fez, ele cumpriu e ele rompeu todos os principados e quebrou todas as cadeias malignas para que o principado da paz, o príncipe da paz, fosse eleito e conhecido e é hoje o noivo da igreja, o noivo da fé, o noivo da palavra, o Cordeiro de Deus. Ele é o príncipe da paz. Foi ele que nos deu a paz que vivemos hoje. A paz que nós desfrutamos hoje, a paz que excede o nosso entendimento, que alcança o nosso entendimento, foi ele que nos deu pela palavra e palavra de promessa. Então, nós podemos pensar assim, antes não existia o príncipe da paz. Então, a bênção estava sobre o individual, a nacionalidade. A bênção estava na nacionalidade. Quando o príncipe da paz vem pela nação, que ele estava sentado aos seus pés, ele a estabelece sobre o individual. E por isso a igreja toma essa proporção de nascer e, sendo individual, a igreja vai nascer e se unir no corpo de Cristo. E onde tiver um ou dois reunidos em meu nome, tiver a mesma mente de Cristo, ali estará a paz de Deus. Essa é a paz da bênção sacerdotal. A paz do Senhor, o textuário traz consigo a paz do Senhor Jesus, em nos lembrar uma das principais características do Messias, o príncipe da paz. A paz do Senhor, pronto, ele é o Senhor da paz. Eu acho que quando nós dizemos que eu tenho Jesus, quando alguém diz eu tenho Jesus, eu conheço que tem a paz, ele venceu o principado da guerra, porque ele tem o príncipe da paz. Então aquela guerra e aquela paz dele, ela está definida espiritualmente. Ela quebra todas as cadeias malignas para exaltar o príncipe da paz. Então entre ele e a minha fé, não há mais nenhuma barreira, porque o príncipe da paz está entre nós. Então, o príncipe da paz é aquele que quebra todas as barreiras da morte, da vida e conduz à eternidade. Então, tem que ser o príncipe da paz, o que venceu e estabeleceu uma paz que não havia. Essa paz que temos hoje não havia. Ela há porque Cristo venceu a cruz e nos deu a salvação. Aí o 2 diz assim, qual é a paz ilusória do mundo? É uma paz enganosa. A paz enganosa, a Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa porque não tem fundamento. O que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno, puramente humano. A paz do mundo, meus irmãos, só a experiência pode dizer o quanto o mundo é enganoso. Se eu falar para alguém, se eu encontrar alguém com problema e aquela pessoa vier já com a experiência do engano e dizer você tem razão, e eu falar da paz, do engano da paz do mundo, a pessoa, se tiver experiência, vai dizer, é verdade, você tem razão. Mas se ela estiver acreditando e ela estiver envolvida, ainda que aquilo seja engano, o que vai acontecer? Ela não vai acreditar. Ela vai conflitar com a minha ideia. Porque eu tenho a experiência de que o mundo, a paz do mundo é enganosa, mas ela não tem. E a experiência que eu tenho é que a paz do mundo, ela não se fundamenta. Ela passa aquele momento. É o momento que passa. E a paz que se fundamenta é a paz do príncipe da paz, porque o príncipe da paz vai levar para a eternidade, para o lugar divino, nos dá destino. E a paz do mundo não dá destino. E quem a ela não dá destino é enganado mais do que a nós, porque às vezes nós temos a paz e temos o destino de Cristo na eternidade e não damos conta, ficamos vacilando. Ficamos vacilando na fé. Então, quando a paz, quanto quem está no mundo está vivendo o momento e está se achando e se sentindo muito mais seguro do que quem tem o príncipe da paz, que excede todo entendimento. Então, é custo ter a experiência do príncipe da paz para ter certeza da paz e de um lugar que vamos chegar. E de tirar todos os vazios. O Satanás lança tantos vazios, tanta solidão, tantos desertos, tantas indagações de que, mas e a vida? Tantas proporções, né? E aí o Senhor nos faz viver a experiência da necessidade e do lugar para onde vamos chegar. Onde é o teu ponto final?
Deus me fez ver o meu ponto final. Que por mais que eu fosse crente, eu não conseguia ver o caminho do céu como uma estabilidade. E aí Deus me mostrou a estabilidade e está lutando todos os dias para me colocar cada vez mais lá. Mas tem uma luta. Tem uma luta com o cristão, com o mundo. O mundo vem devagarinho, vai matando aos poucos, né? Ilusório, vai tirando a esperança, né? Mas tem uma certeza e uma convicção tão grande ali, porque o que Deus fez por mim e em mim, eu devo a Ele assim, né? Eu devo a Ele muito, porque o mundo tira, irmãos. O mundo tira mesmo, deixa totalmente sem chão. Você como um crente, crê em Cristo, quer na salvação, mas não tem aquela esperança da cidade, da vida eterna. A esperança de ir para Deus, de ir para o céu. Então ele vai migrando aos poucos e muitas vezes quem está no mundo se gloria muito mais do que de receber as coisas, de conseguir as coisas, do que nós que estamos na presença de Deus. Mas essa experiência é ilusória. Ela não tem fundamento, eu digo como experiência própria. Porque eu senti o vazio da negação da vida. Meu Deus! E eu vindo passando e lutando sem resposta, sem resultado. Quando chega o resultado não tem. E aí aquilo vem questionando o meu Senhor. E aí o Senhor teve que fazer algo em mim muito maior. E fez. Mas eu e o inimigo lutam nesse lado. E uma das vitrines que ele mais usa é o conseguir. Ele monta logo você, Satanás monta a pessoa todinha. Monta logo a ansiedade, a necessidade e bate logo a porta na sua cara, ou então entrega. Ele entrega por alguma fé, por alguma corrupção, alguma coisa que você faça errada, ele entrega para lhe ganhar. Mas a verdade é que não tem essa paz do mundo, e o mundo ele não tem segurança. Porque quando tudo terminar, só tem duas coisas: ou tá com Deus ou tá nas trevas. Não vai haver meio termo. Ah, eu fui pro Deus fulano, pro Deus não. O resto é anátema, é Baal. Então, para ter essa certeza, essa convicção, tem que estar com Deus. E para vencer o que o inimigo coloca diante de você como especiarias da paz do mundo, e ter certeza que o mundo não tem paz, que essa paz é ilusória, que esse tempo, por mais glorioso que você esteja no mundo, e que você não tenha a convicção da salvação de Deus, de cientificamente desmascarar aquilo que se constitui vida como setor de engano, por mais que você esteja abastado, essa paz não tem segurança. Quando você vê alguém dentro de um caixão sendo sepultado, tendo tido uma vida de glória, é uma das maiores respostas. Eu não estou dizendo que aquela pessoa não levou a salvação. Eu estou dizendo que ele nunca testificou. E que ele nunca testemunhou de que a cidade que vai nos receber e para onde nós estamos indo é um lugar de objetivos, é um lugar de segurança. Né? E essa é a paz ilusória do mundo. Ela é enganadora. E ela engana mesmo. Ela engana mesmo. A igreja do Senhor Jesus é porque está nele. E ele é mais que vencedor. E ele não dorme. E nem descansa. Enquanto ele não consumar. É algo tão grande. Tão diferente. Tão mais real. Real, só Deus sabe o quanto é real. E hoje, nós temos à vista dos nossos olhos, a realidade desse mundo imenso e sobrenatural de Deus, que não se encontra no espaço. Não tem morada no espaço, não tem morada nos outros planetas. É aqui e para Deus. E ele não vai revelar enquanto não estiver dentro do seu plano, da sua palavra, porque ele diz na palavra que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que ele tem. Porque ele realmente não pode revelar. Por conta que se o inimigo, ele luta contra nós que estamos aqui e temos a graça, já pensou se mostrar a glória de Deus em como possa ser?
Então, é por essa razão dessa glória que não pode ser mostrada que nós estamos aqui hoje, né? É fruto de uma rebelião, mas já salvos. Do 2 diz assim: a paz das obras da carne. É essa que eu acabei de definir, a paz das obras da carne. A carne, ela engana, a carne, ela tem bastante contribuição com o engano e com o maligno, mas ela não tem, e não é agora que você vai ver isso. Você precisa da experiência na carne, na vida, para você ter certeza. É como se assim, eu precisava apanhar para ter certeza do que queria. Então a experiência é quem vai falar mais alto. É como você prega com uma pessoa, a pessoa não dá nem conta. Então você entrega ela para Deus. E aí Deus vai tratar com ela. Então, se ela conseguir ter a experiência, sair do engano, ela conhece a Deus. Se não, ela morre lá. E para esses eu digo que nem ore, porque realmente não vai sentir nem falta do que aquilo que é íntegro, que é verdadeiro. A salvação é para o salvo, né? Jesus é para aquele escolher. Aí vem a falsa paz. Pronto, a paz. A falsa paz. Eu disse, em poucas palavras, que Deus, ele fala da paz dele. Primeiro ele deu a bênção do sacerdócio, depois ele veio e consumou o sacerdócio, para que a paz excedesse o entendimento, e fosse ao entendimento do homem. Então, essa paz enganadora, ela está no mundo. Ela está fundamentada nas fés erradas, ilusórias do mundo. Porque o que nós temos em mãos é a verdade. Essa verdade, ela não veio de mão beijada. Se nós lermos a história do Messias que trouxe essa paz, ele sofreu desde a hora que nasceu até o fim, mas ele venceu. E ele ressuscitou no terceiro dia e mostrou o quanto é importante vencer, porque vai ressuscitar e vai estar com ele em glória. Como fica levinho depois que vence e ressuscita, sobe como ele subiu na ascensão. Então, ele mostrou tudo. Depois ele subiu voando na nuvem. E aí não tinha como mais conseguir, porque era só até ali, né? Então ali, aquele ser, ele está potentíssimo. Ele estava poderoso para tudo ali. Ele recebeu todo o poder. Ele tinha poder de sumir e desaparecer. Primeiro apareceu para as mulheres. Mulher, sou eu. Na sepultura, no sepulcro, foi primeiro apareceu para elas. Elas correram, foram avisar os discípulos. Os discípulos, eu não creio. Também eu não creio. Pois onde está? E aí ele vai aparecendo em sequência e enfim aparece para os homens e passa 40 dias. Então, tudo estava ali consumado nele. Quando ele sobe, ele abre o livro, manda o Pentecoste e pode enfim revelar o fim de todas as coisas. Então, aquele fim é para nós não nos enganarmos mais com nada acerca da fé e da verdade, inclusive a fé enganosa. O fim do Apocalipse, lido em Cristo Jesus, é para nós não nos enganarmos com nada, por conta da verdade com que Cristo nos fundamenta na palavra. Então, a paz enganadora, ela está contra, ela é aquela que não conhece a Deus, que não conhece a verdade, que não conhece a história, que não crê. Não conhece e não crê. E às vezes crê e crê errado e conhece errado. E não quer conhecer certo porque não quer abrir mão e está bastante envolvido. O engano é uma coisa perigosíssima. O engano não é fácil sair dele. Porque o engano ele tem obra de feitiçaria. E a feitiçaria é algo embaraçoso. A feitiçaria ela trabalha com diversas entidades. Então o engano está por trás de tudo isso. Uma coisa chama outra. Quem vive do engano, vive da feitiçaria. A feitiçaria é uma entidade. E ela vai detonando e enganando. Ela faz coisas que você nem vê. Ela faz sobrenaturais que você nem vê, você jura que é Deus. E não é. Porque Deus veio pela palavra. E veio pela promessa. E cumpriu. E qual é o endereço de tudo isso? Então vá buscar o endereço, porque se você não tiver, você não pode crer. Então você está crendo errado. Isso basta, meus irmãos. Isso basta. Pode ter o sinal que tiver.
Ainda que um anjo descesse do céu, o apóstolo Paulo disse, ainda que desça um anjo do céu, eu não creio, na história real. Então a história está na narrativa, no que foi cumprido na palavra, porque Deus é um Deus de palavra e de promessa. Por isso que Ele nos deu a paz. Hoje nós temos paz. E quem está com Ele, é dele, vai ter paz eternamente com Ele. Já está na paz eterna. Que Ele venceu o principado infernal do derramamento de sangue da guerra, para ser o nosso príncipe da paz. Então isso basta. Ser Ele basta. E estar nele e aprender dele. A paz que Jesus prometeu, o príncipe da paz, é Ele. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa promessa. Ele basta, porque Ele é a promessa de Deus. Então, que basta se cumprir a palavra de Deus, e está cumprida. E nós estamos nele. Só que não é limitado. Ah, pronto, eu tenho Jesus, já tenho só cultuar. Não, você tem que buscar muito dele. Porque ele tem muita base para lhe dar, inclusive lhe salvar do que ainda você está constituído. Sua natureza está constituída no mal. Por mais que você tome a Santa Ceia, seja um crente em Deus e tenha o conhecimento da palavra, a sua natureza, ela está a mercê. Então, ela está em setor de tentação, ela está em setor de pecado, em natureza de pecado. Então, você tem que vigiar ela até o fim. Por quê? Porque você está com a bênção nas mãos, que é o Cordeiro Príncipe da Paz. É lá que as coisas serão eternas. O eterno não tem fim. E quando nós temos... Por que nós dizemos que o que ele diz, o que ele promete, ele faz? Porque quando ele promete, ele já eterniza. Então, nós que seguimos, nós, a igreja que seguir, ela já está no eterno, pela promessa. Ela vai vencer. Todos vençam, porque já são eternos. Morreu, ressuscitou e nos eternizou. É isso que não podemos nos deixar enganar. Porque o endereço é eternidade, é vida eterna. É morrer e ressuscitar, como o próprio Deus fez à vista dos nossos olhos. O ponto 2, uma promessa redentora. Em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo que iludiu o primeiro casal, fazendo desobedecer a ordem de Deus. Nós já temos toda a tragédia, sabemos toda a tragédia de Gênesis, de Adão. Adão, ele tinha vida eterna já, ele estava com Deus, e ele caiu. E ele caiu na natureza do pó. Então tudo se conturbou em termos de criação. E o que nos dá hoje o príncipe da paz é a salvação. A salvação é o príncipe da paz, que veio como Deus, como Gabriel venceu a Satanás no céu e foi destituído. Cristo venceu a Satanás e o principado das trevas, da guerra, do derramamento de sangue, do horror, e nos deu Ele em nós. Ele é a paz em nós, que excede todo o entendimento. Então, por mais que a guerra e os conflitos nos encham, e a luta, Ele nos dá porto seguro. E é isso que nos faz estar de pé. Nós vencermos aquilo que nos conflita, que nos aflige. E ele diz, a paz que excede todo o entendimento, né? Então, vencendo todas as aflições. E ele faz isso, porque ele está conosco. É uma promessa que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Essa paz acalmará o coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um profundo sono e sereno. Esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pedro
ele disse que venceu. E quando ele disse eu venci, ele disse eu venci para você vencer. Então ele venceu e entrou em nós como filhos. Então ele vai vencer em nós. Pedro dormiu e quando acordou, Pedro estava fora da prisão. Pedro estava preso com fortalezas de seguranças. Não sei quantas levas de soldadesca protegendo o apóstolo. Por causa ele pregando e levantando conflito pela lei. E ele dormiu e quando acordou estava fora. E quando ele bate na porta e chega no círculo de oração, a menina não abre, diz é Pedro. E eles dizem que a menina está mentindo? Não, não é Pedro, essa voz é de Pedro. E quando vão abrir a porta, vê Pedro, ficam maravilhados. Porque estavam orando por um presidiário altamente protegido e naquele momento perigoso para a segurança de quem queria o silêncio de Pedro. E Deus tira ele do sono, no sono da prisão. Então, Pedro era a igreja já. Só que não era fácil para ele, porque o primeiro mártir da lei foi Cristo. Cristo ressuscita. Então, Pedro estava e os apóstolos estavam correndo no mesmo trilho de Jesus, porque o Espírito Santo de Jesus Cristo voltou e estava com eles como se ele não tivesse ascendido. Ele só voltou em outra dimensão. Ele vai, ascende e volta em outra dimensão para estar com eles. E o ministério segue e ministra. Então, enquanto Cristo está em fogo fazendo, ele está ganhando e gerando a igreja. Mas a batata quente vem para quem? Para a natureza dos apóstolos, que estão vestidos do corpo natural. Então, eles prendiam o corpo de Pedro, mas quem fazia o milagre era o Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo, que voltou para a fundação da igreja, para o nascente da igreja. E aquilo tinha que ser sob o edifício da condenação, que era a vida humana dos discípulos. E Pedro estava ali com ele, e ele tirou Pedro da prisão em um sono que ele dormiu pelo anjo. E aí chegamos à conclusão da lição, que diz assim: vemos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso, quietude, mesmo nas horas de grandes tormentas. Contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que a paz é mera ausência de guerra ou se resume a períodos limitados de prazeres. A paz, ela não é um prazer, ela é um entendimento. Uma coisa é a paz que cede o entendimento. Essa paz que cede o entendimento é a presença do príncipe da paz. Ele está nela, ele está no conclave. Você chega na casa de Deus e sente aquela paz, aquela glória. É a glória. Então, ali está o Senhor. E a paz, e antes, era a paz sacerdotal sobre o povo. Então, quando ele vem, ele faz algo maior. E essa paz que excede o entendimento é a paz que Cristo Jesus fundou a igreja. Por essa razão, essa paz ela tem capacidade de salvar o homem individualmente e até sem pregação, porque é Ele. Ele é essa paz, o príncipe da paz. No momento que a palavra, que o testemunho ou que a experiência chama essa paz verdadeira para um conflito, para uma guerra, o Cristo vem. Ele vem com todo o céu e administra a situação ali. E há diversas experiências bíblicas dessa situação, né? Uma dessas foi de Pedro, né? Pedro, ele foi super preso, super seguro. Desce Cristo com a paz que excede o entendimento e abre as prisões e tira Pedro de dentro da prisão. E não só essa atitude de Pedro, mas diversas outras. E hoje, na nossa secularidade, nós temos a paz dele que excede o entendimento. Ou seja, ele quebra as cadeias, ele quebra os demônios, ele quebra as bruxarias, feitiçaria, ele quebra as fortalezas malignas, que não é só uma, são diversas, que nos fecha, que nos condena, que nos conflita, afronta, quer tirar da nossa vida aquilo que nós temos direito de ter, temos direito de ser,
temos direito de estar. Então aquilo vem querendo invadir essa paz, que é a barreira e a proteção cristã do crente, do Filho de Deus. Então essa paz, ela excede. Então ele quebra essas barreiras, ele quebra esses demônios, ele desmascara e evidencia a obra das trevas, para que a paz que ele tem possa exceder o entendimento. No dia que eu confessei a Jesus, eu não entendi como aquilo foi tão grande. Por mais que eu tivesse conflitos comigo, eu não tinha guerra interior. Eu tinha uma paz profunda, mas eu conflitando e querendo consertar, brigando, mas eu não estava brigando com ninguém ali, porque não tinha como mais. Eu estava sentindo a profunda paz. Então essa paz é dominante. Se ele decidir, ela vai ser exercida e ela vai ser impetrada, porque ele é Deus e ele tem palavra, e a palavra dele não volta, e ele cumpriu todas até hoje e vai cumprir. Então o Apocalipse é a nossa pátria, é o nosso futuro. Ainda que a minha geração se rompa, venha 10, 20 mil pela frente, não importa. O que eu viver aqui, já estou na eternidade. Já estamos, a igreja já está na eternidade de Jesus Cristo, pela paz que excede todo entendimento, que é o príncipe da paz, impetrou e nos está mantendo no tempo da graça. E essa é a lição 8, a promessa da paz. A promessa da paz é Cristo Jesus. Amém.